Clamamos o sangue de Jesus. Esta não é uma invocação mágica, nem uma fórmula vazia repetida por tradição, é um grito profundo da alma. Um ato de fé audacioso que ecoa desde a cruz do Calvário até os confins da nossa necessidade mais íntima. É o reconhecimento humilde de que, diante da mancha indelével do pecado, da culpa que corrói e da condenação que sussurra, só há uma resposta, o precioso, poderoso e purificador sangue do Cordeiro de Deus. Caros amigos, este é o seu canal Conexão OR. Aqui estudamos e refletimos sobre a Escritura Sagrada, as promessas, o ensino, a revelação do amor do Criador. Envie aos seus contatos, torne-se um fiel mensageiro da palavra divina, dê o like, faça sua inscrição no canal, escreva seu amém nos comentários no YouTube. Isto ajudará a mensagem a alcançar muitas vidas, a necessidade de sermos lavados, a mancha na alma e a fonte purificadora antes de compreendermos a profundidade da purificação. Precisamos encarar a realidade da contaminação. O pecado não é um simples erro de cálculo ou uma falha comportamental, é uma mancha espiritual profunda. Uma separação que distorce a nossa identidade original, como o profeta Isaías declarou, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, Isaías capítulo 1, versículo 18. A imagem das cores escarlate e carmesim não é por acaso, fala de uma tintura profunda, difícil de remover, que gruda na fibra do nosso ser. Vivemos em um mundo que tenta minimizar o pecado, chamando de deslize, escolha alternativa ou doença, mas a alma humana sabe no seu íntimo que a culpa é real. Ela se manifesta como um peso nos ombros, um afastamento da luz, um sussurro de indignidade que nos impede de nos aproximarmos de Deus com confiança. Tentamos lavar essa mancha com as águas rasas das boas obras, das promessas vazias, da autoajuda ou da distração, esfregamos até ficarmos exaustos, mas a mancha permanece. Testemunhando contra nós, é nesse desespero que o clamor se ergue, clamamos o sangue de Jesus para que nos lave. Este lavar não é cosmético. É um mergulho radical na fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza. Zacarias capítulo 13, versículo 1. O sangue de Jesus não é um sabão suave, é um agente de limpeza divino, tão poderoso que dissolve até as mais profundas marcas do pecado. Ele não apenas cobre a mancha, ele a remove. Lavar-se no sangue de Cristo é aceitar a verdade de que a única resposta para a escarlata do nosso pecado é o carmesim do seu sacrifício. É trocar a nossa vestimenta imunda pelas vestes brancas da justiça que ele nos oferece. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. A profundidade da purificação na raiz do pecado ser lavado é o primeiro passo milagroso, mas Deus vai além deste ato. Ele não quer apenas limpar a superfície, ele deseja purificar a raiz. Enquanto o lavar lida com a culpa do pecado, o purificar lida com a sua natureza contaminante dentro de nós. O pecado deixa para trás uma sujeira residual, uma propensão para o mal, uma memória espiritual que pode nos enfraquecer. É a essa profundidade que o sangue de Jesus alcança. O apóstolo João escreve, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, 1 João capítulo 1, versículo 7. Note o verbo no presente contínuo, purifica não é um evento único, mas um processo contínuo, é o sangue de Jesus, aplicado diariamente em nossas vidas. Que nos saneia das impurezas que contraímos simplesmente por viver em um mundo caído, é o antídoto para a contaminação dos maus pensamentos, das palavras precipitadas, das atitudes egoístas que nem sempre percebemos. Imagine uma ferida infectada. Primeiro, é preciso lavá-la para remover a sujeira visível. Mas depois, é necessário um antisséptico poderoso para matar as bactérias invisíveis e impedir que a infecção se espalhe e cause mais danos. O sangue de Jesus é esse antisséptico divino para a nossa alma. Ele purifica a nossa consciência, libertando-nos da acusação constante. Ele purifica nossas emoções, curando as feridas que nos tornam amargos ou ressentidos. Ele limpa a nossa mente, renovando nossos pensamentos para que se alinhem com dele. Esta purificação é um trabalho do fogo do Espírito Santo, que consome a palha da nossa velha natureza, e o agente principal desse fogo purificador é o sangue de Jesus. Ele nos capacita a viver em santidade, não por nosso próprio esforço exaustivo, mas pelo poder contínuo da sua graça aplicada em nossas vidas. É uma purificação que nos habilita a nos aproximarmos de um Deus santo, não com temor servil, mas com santa ousadia. A autoridade daquele que liberta das cadeias e resgata finalmente, clamamos pelo sangue para que nos libere. O pecado não é apenas uma mancha e uma contaminação, é uma escravidão. Ele forja cadeias de vício, de hábitos destrutivos, de padrões de pensamento negativos e de opressão espiritual.
O inimigo de nossas almas usa a acusação do pecado não confessado ou não tratado para nos manter acorrentados, nos sussurrando que nunca seremos verdadeiramente livres. Mas o clamor pelo sangue de Jesus é um grito de guerra na arena espiritual, é a proclamação do resgate já consumado. Na noite da Páscoa no Egito, o anjo da morte passou por todas as casas. A única coisa que separava a casa da morte da casa da vida era o sangue do cordeiro aspergido nas portas. Êxodo capítulo 12. Não havia mérito na família dentro da casa, havia apenas a obediência à instrução e a fé no poder do sangue. Da mesma forma, o sangue de Jesus é a nossa marca de segurança. Quando clamamos por ele, estamos declarando: a dívida foi paga, o preço do resgate foi entregue, esta alma pertence a Jesus. O apóstolo Pedro nos lembra que fomos libertos das futilidades da vida herdada de nossos pais, não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19. O sangue é a moeda do resgate, ele quebra as cadeias da condenação, pois já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Ele destrói o poder do pecado que habitava em nós, ele nos liberta do medo da morte e do poder do diabo. Cada vez que clamamos pelo sangue de Jesus, somos libertos. Estamos reafirmando nossa aliança com aquele que venceu o mundo, a carne e o diabo. É um ato de autoridade espiritual que põe em fuga as forças das trevas. Porque elas sabem que aquele sangue é a evidência da sua derrota total, nada além do sangue, a exclusividade da esperança, e porque nada além do sangue. Porque toda outra tentativa de limpeza, purificação e libertação é paliativa e insuficiente. A filosofia pode oferecer entendimento, mas não pode lavar uma consciência culpada. A psicologia pode oferecer insights, mas não pode purificar a natureza pecaminosa. As religiões podem oferecer rituais, mas não podem fornecer um sacrifício perfeito e eterno. O hino clássico ecoa a verdade eterna que pode lavar-me o pecado, nada senão o sangue de Jesus, que me pode dar paz com Deus, nada senão o sangue de Jesus. Espero que você tenha recebido esta mensagem com o coração jubiloso. Não deixe de compartilhar e curtir com seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se. Agradeço profundamente sua reciprocidade. Fique com Deus. Nada além do sangue é uma declaração de exclusividade que pode soar ofensiva para uma era pluralista. Mas é a própria essência do Evangelho, é a confissão de que estamos totalmente destituídos de recursos próprios, é a rendição à graça soberana. É o reconhecimento de que a cruz não é um complemento ao nosso caminho, ela é o caminho, só ele nada além.